Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius e hoje eu volto para apresentar para vocês o conteúdo do patch da semana 3. Pois bem, pessoal, no primeiro patch a gente viu sobre a Era Vargas e todos os desdobramentos dela. Lembram que eu até mencionei que a gente veria mais à frente sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que foi o evento histórico que a gente estudou semana passada? Pois bem, a gente estudará hoje sobre como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Acredito que muitos de vocês nunca ouviram essa canção, mas ela foi a canção que foi entoada como uma forma de estimular o orgulho dos brasileiros perante aos soldados, aos pracinhas, como ficaram carinhosamente conhecidos, os soldados brasileiros que foram lutar na Itália na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Pois bem, pessoal, qual que é a importância de se analisar o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Pois bem, pessoal, a Segunda Guerra Mundial envolveu combates em todos os continentes e mares do planeta. Daí a importância estratégica do Brasil, com seu vasto litoral atlântico e com o litoral nordeste projetando-se em direção à África. Inicialmente, o presidente Getúlio Vargas não definiu a posição do governo brasileiro em relação à guerra. Ora pendia para os aliados, ora para o eixo, acompanhando as tendências de seus auxiliares mais próximos no início da guerra. Filinto Miller, chefe de polícia, Lorival Fontes, do Departamento de Imprensa e Propaganda, Francisco Campos, ministro da Justiça, e o general Eurico Gaspar Dutra, chefe do Estado-Maior do Exército, inclinavam-se para o eixo. E lembrar que logo após, depois de 1945, quem será presidente do Brasil? O general Dutra. Pois bem, pessoal, do outro lado, Oswaldo Aranha, ministro do Exterior, e que foi embaixador nos Estados Unidos, defendia o alinhamento com o governo dos Estados Unidos e com os aliados. Em 11 de junho de 1940, Vargas pronunciou um discurso saudando o sucesso nazista enquanto a Alemanha ocupava e rendia a França. Temerosos, os Estados Unidos intensificaram as tentativas de aproximação com o Brasil. Já em setembro, o governo norte-americano autorizou um empréstimo de 20 milhões de dólares ao governo brasileiro, com o objetivo de iniciar a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. A decisão forçou uma definição de Vargas, que acabou favorável aos aliados, ainda que os Estados Unidos tivessem permanecido em posição de neutralidade até dezembro de 1941. Sua participação no conflito mundial era considerada inevitável, portanto, um dos objetivos da diplomacia norte-americana nos anos que precederam a entrada oficial do país na guerra foi garantir o apoio de o, todo o bloco americano nos, aos aliados. No Brasil, esse apoio foi conseguido também com o empréstimo para a siderúrgica, como vocês podem ver nessa imagem. Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com os países do eixo. Em agosto, declarou guerra após o aprofundamento de diversos de seus navios por submarinos alemães. Imediatamente após a declaração de guerra, iniciou-se a preparação de um contingente militar para ser enviado à frente de batalha na Europa. A Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB, foi organizada com um recrutamento de aproximadamente 25 mil homens entre julho de 1944 e o final da guerra. A FEB e a FAB, da Força Aérea Brasileira, participaram da campanha na Itália, integrando
o Quinto Exército Norte-Americano, apesar de as lutas dos brasileiros terem sido travadas contra tropas alemãs de segunda linha, mal equipadas e desabastecidas. Tratava-se de uma tropa latino-americana que combatia no conflito muito intenso em território europeu. Considerando essas condições, seu desempenho foi bastante satisfatório. Pois bem, pessoal, também existiu durante esse período como uma forma de aproximar o governo brasileiro, que tinha hora que o seu Getúlio ele pendia mais para o eixo ou mais para os aliados, o presidente Franklin Delano Roosevelt criou em 1933 uma política para os países da América Latina, que era chamada política de boa vizinhança, que ela tinha como característica principal uma forma de aproximar os Estados Unidos dos países da América Latina, seja por financiamentos ou, por exemplo, com propaganda. E uma questão que vem aí que é muito interessante, a utilização da propaganda. Como vocês podem ver aí, o Walt Disney, ele criou vários personagens, dentre eles a gente pode mencionar, por exemplo, o Pato Donald, o Mickey Mouse, e ele criou um personagem para aproximar os brasileiros, que foi o Zeca Carioca. O que foi esse personagem Zeca Carioca? Bom, pessoal, foi um papagaio que foi criado com todo aquele imaginário do brasileiro, só que o brasileiro na época era representado pelo carioca, sabe? Todo aquele ideal tipo de malandro, aquela gingada do carioca, fez surgir esse personagem, que é bem interessante da gente estudar. Depois, o Walt Disney gravou um filme chamado Você Já Foi à Bahia, que conta com participação, por exemplo, da Carmen Miranda. A Carmen Miranda, que era brasileira, que foi muito tempo famosa lá em Hollywood, produzindo, criando, atuando em filmes. Pois bem, foi utilizado como uma forma de propaganda. Lembra quando eu falei que o Brasil foi à guerra? Essa ideia do Brasil ir na guerra, pessoal, ela era tão estranha, soava tão estranho para as pessoas que eles falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Olha só que interessante. Esse mito da cobra que fumou acabou sendo emblema da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira na Itália, e que tem até um desenho, uma caricatura feita pelo próprio Walt Disney, satirizando essa frase, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Aí a gente está vendo uma cobra fumando. Pois bem, pessoal, como eu tinha mencionado a questão da Itália, né, o Brasil ter atuado na Itália, uma coisa que é muito interessante até hoje na Itália, todo dia 8 de maio de 1900, todo dia 8 de maio, anualmente, são feitas celebrações nas cidades onde a FEB atuou, libertando os italianos do terror do nazifascismo. Pois bem, todo dia 8 de maio, nessas cidades ocorrem celebrações para homenagear o papel da Força Expedicionária Brasileira. Uma coisa também que é muito interessante, houve muitos pracinhas que saíram de Patos, de Minas, né? E foram para a Itália, cerca de 12, se eu não me engano, 12 pracinhas naturais de Patos de Minas foram lutar na Itália. E uma coisa que é muito interessante também, muitos desses pracinhas, eles foram buscados literalmente na roça, pessoal. Tipo, tava lá, tinha idade para já servir, cumprir o serviço militar obrigatório, e o exército em si ia atrás desse pessoal para eles se voluntarem, para eles se voluntarializar obrigatoriamente, entendem? É uma coisa muito interessante essa questão da participação da, da FEB, né, a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tanto que existe uma série de músicas, eu não coloquei no slide, mas tem uma música de uma banda de heavy metal que fez em homenagem à atuação do Brasil, principalmente a história de três soldados que lutaram até o fim, por cerca de 8 horas, sozinhos, eles estavam sem munições, lutaram contra um grande contingente de soldados nazistas. Pois bem, pessoal, a aula de hoje foi isso. Falei um pouco mais sobre o que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado e abraços e até a próxima, pessoal.